As Akuma no Mi e Yokai foram apresentadas como zonas míticas misteriosas que pertencem aos 5 anciões, com cada um tendo um tipo diferente dessa mesma variante. Como já vimos até o momento no arco de Egghead, esse tipo de Akuma no Mi mostrou poderes e características diferentes até mesmo da maioria das zonas míticas mostradas até agora, tendo poderes, força e resistência muito diferentes. E a Akuma no Mi que pertence a Marcus Mars mostrou uma peculiaridade ainda maior sobre a sua forma, já que ele aparenta ser um pássaro com características de réptil. E como se não fosse bastante, ele ainda está misturado com alguns animais diferentes. Então hoje vamos falar sobre a Akuma no Mi do Gorosei Marcus Mars. Essa peculiar Akuma no Mi teve sua primeira aparição durante o capítulo 1110 do mangá de One Piece, sendo invocado com os outros anciões por Jaygacia Saturni através de um estranho círculo de invocação. Após isso, conseguimos ver a peculiar aparência da sua forma completa, sendo um ser com características tanto de pássaro quanto de um réptil, e que aparentemente consegue atingir velocidades incríveis ao voar. Assim como as outras Zoan mostradas pelos anciões, a possível Akuma no Mi de Marcus Mars tem poderes, capacidades e uma aparência diferente de tudo apresentado na obra até o momento. O yokai correspondente ao Gorosei é o Itsumade. Esse yokai é um ser do folclore japonês, mas especificamente do Kanjaku Gazu Zoku Hyaki, de Toriyama Sekie. O Itsumade é descrito como uma criatura gigante que se assemelha a um pássaro, com um rosto humano, bico, corpo serpentino e partes de outros animais. Na história contada no Kanjaku Gazu Zoku Hyaki, o Itsumade aparece no céu noturno durante tempos difíceis, como pragas ou desastres, e principalmente em campos de batalha onde muitos morreram. Então, no geral, essa criatura sobrevoa lugares onde ocorreu muito sofrimento ou morte, tendo um destaque para lugares onde nada foi feito para aliviar a dor e o sofrimento dos mortos. Pelo que é contado na história, sempre que o yokai aparece em algum local, ele grita Itsumademo, que significa até quando, com o pássaro basicamente perguntando para aqueles que estão no local até quando esse sofrimento passará despercebido. Acredita-se que os espíritos dos mortos e sofredores se formaram em Yoryu, que logo em seguida assumem a forma desse pássaro, exigindo o reconhecimento do seu sofrimento e tormento. Agora que conhecemos um pouco sobre a história do yokai em si, vamos falar sobre a Akuma no Mi correspondente a esse ser. A fruta de Marcus Mars é uma zoan mítica da possível subclasse yokai, que permite a seu usuário se transformar em uma forma híbrida e completa de um enorme ser chamado Itsumade, que se assemelha a um pássaro serpentino com características de outros animais. Diferente do Itsumade original, a Akuma no Mi retratada em One Piece não apresenta um rosto humanoide, porém mostra uma face peculiar que não parece ser facilmente identificável. Assim como a maioria das Zoan, uma das características dessa Akuma no Mi é que o seu usuário recebe uma força e resistência superiores à de um ser humano comum, já que tanto a sua forma completa quanto a sua forma híbrida permitem usar da pele incrivelmente resistente do yokai ao seu favor, como também a força do mesmo. Diferente dos outros yokai, esse não mostra nenhuma habilidade poderosa associada a ele, fazendo com que prever os seus poderes se torne muito difícil, já que o Oda pode usar qualquer tipo de critério para criar as suas habilidades. Já que não podemos ter uma noção das suas capacidades futuras, vamos falar somente do que foi mostrado até o momento. Aparentemente, uma das características mais notáveis desse ser é a sua incrível velocidade de voo. Desde a sua primeira aparição no capítulo 1110, podemos notar que Marcus Mars voa rapidamente até Labophase em um piscar de olhos, sendo tão veloz a ponto de causar a impressão de que aquilo foi quase instantâneo. Além de que ele consegue penetrar no Frontier Dome, uma barreira criada pelo próprio Vegapunk, sendo descrita como uma defesa excelente, provando que o poder desse yokai vai muito além do esperado. Aparentemente, essa incrível velocidade se deve à forma do yokai, já que a forma serpentina do seu corpo acaba meio que ajudando na questão do tamanho da fera, conseguindo uma aerodinâmica aparentemente muito boa. Claro que não manjo de aerodinâmica, mas ao que parece deu muito certo. Fora que a própria força do yokai é um fator importante para isso, já que ele consegue um impulso inicial enorme para começar o seu voo, podendo manter esse impulso ou aumentar ainda mais durante o voo. Outra característica que todos os Gorosei mostraram foi a sua regeneração incrivelmente avançada. Aparentemente, mesmo que seja um corte incrivelmente profundo ou até mesmo aconteça de um membro ser arrancado, os yokai dos anciões mostram conseguir recuperar em questão de instantes, mostrando que, mesmo que seus oponentes possam feri-los, isso ainda não será o suficiente para derrubá-los. Além de que o Itsumade, por ser uma Zoan mítica, tem uma força, velocidade e resistência que vão muito além de qualquer outra Zoan, conseguindo se manter em uma luta somente usando essas características básicas. Fora que, como vimos na aparência da forma completa do Gorosei, ele possui as nuvens negras ao redor dos ombros, o que significa que atingiu seu despertar.
Então, tanto as suas características básicas como também um possível poder único está no seu ápice, dando a Marcus Mars um poder muito além. E uma característica que foi mostrada durante o capítulo 1118 é que o Yokai Tsumadea de Marcus Mars possui a habilidade de cuspir fogo pela boca. Aparentemente, a rajada de fogo lançada por ele é forte e muito quente, a ponto de até mesmo 2 gigantes com escudos não conseguirem suportar. Quando Marcus Mars usou essa habilidade, ele acabou incendiando uma parte do barco dos gigantes, causando um alvoroço. Agora indo para o uso dado por Marcus Mars a essa Akuma no Mi, aparentemente ele faz uso dessa Akuma no Mi para ir direto ao seu objetivo, aproveitando da sua enorme velocidade e força para executar as suas missões no tempo mais curto possível. Ele mostrou ter um controle excelente da sua forma completa, já que a sua velocidade de voo foi surpreendente, e caso fosse alguém não tão experiente, provavelmente não conseguiria atingir uma velocidade tão absurda. Além de que em combate, ele faz uso das suas características peculiares do seu corpo serpentino para ataque, fora que ele tem as suas garras e bico extremamente resistentes para executar golpes poderosos, ou até mesmo defender usando isso. Como ele está em sua forma desperta, podemos presumir que, além de ter um vasto conhecimento das suas capacidades e limitações, ele possui total domínio sobre elas, já que, caso realmente seja uma Akuma no Mi, ele não foi tomado pela vontade do Yokai Tsumadea, mostrando que tem uma determinação incrível. Sobre as técnicas mostradas por Marcus Mars, até agora só vimos uma, que é a técnica de soltar um tipo de sopro de fogo pela boca. Nessa técnica, Marcus Mars chega a uma distância razoável do seu oponente e se prepara para atacar. Logo após um curto tempo de espera, ele solta o seu sopro de fogo na direção do oponente. Aparentemente, isso é forte o suficiente para fazer 2 gigantes caírem no chão pela força do sopro e o calor das chamas, ao mesmo tempo que causa um incêndio no barco dos gigantes. Diferente da Zoan e Yokai mostrados até o momento, o Tsumadea foi o único que não mostrou uma habilidade única relacionada à história do Yokai, mas que provavelmente vai revelar habilidades incríveis futuramente. Fora que esse ser se destaca pela sua incrível velocidade de voo, que se mostrou muito útil para Marcus Mars. Bom, chegamos ao fim de mais um vídeo. Já deixa aquele like e se inscreve para ajudar o canal. Comenta aí a sua opinião sobre essa fruta e eu espero te ver no próximo vídeo.